Pessoal, hoje nós vamos fazer aí a correção da prova do SME, né? Que aconteceu no dia 20. Vamos corrigir tanto a parte da prova de técnico quanto a parte da prova de nível superior lá para pedagogo, professor, tá? Então quem fez as duas, e lembrando que o conteúdo programático de técnico e de professor no tocante a raciocínio lógico é o mesmo, ok? Vamos começar aí com a prova do técnico, tá? Aí, a depender do tempo, a gente até começa a argumentação, mas eu acho que a gente vai ficar mesmo na parte da correção. Bom, a primeira questão era essa aqui, que dizia assim: considere verdadeira a seguinte afirmação: todo alfa é beta, logo também é necessariamente verdadeira a seguinte afirmação. Olha só, nós estudamos quantificadores lógicos, tá? O que é o quantificador lógico? É o uso daquelas três palavrinhas: todo, algum e nenhum. Quando a gente tem que todo alfa é beta, eu vou chamar o alfa como se fosse A e vou chamar o beta como se fosse B. Se eu digo que todo A é B, o que eu quero dizer? Que se for A, tudo que é A está dentro do conjunto do A. Como todo A é B, então o A está totalmente dentro do... É isso que quer dizer todo A é B. Você é A? É, então você é B. Você é A? É, então você é B. Agora, a recíproca é verdadeira? A recíproca não é verdadeira. Aqui eu posso dizer que se é A é B, mas eu posso dizer que se for B vai ser A? Não. Posso dizer isso, afirmar categoricamente, mas tem B que é A? Tem. Mas todo B vai ser A? Não. Isso eu não posso dizer. Por quê? Porque quem está aqui, essas bolinhas de azul que eu estou pintando aqui, elas são B? São A? Não são A, mas são B. Então eu não posso dizer o contrário, tá? Agora, estas outras que eu vou pintar de vermelho aqui, elas são A? São porque está dentro do conjunto A. Beleza. São B? São também, porque o A está dentro do B. Então elas são B e A ao mesmo tempo. Ficou claro isso? Maravilha. Agora, com base nisso, eu vou ler as alternativas e vou analisar a expressão que foi dada. Ele disse que é necessariamente verdadeira. Necessariamente verdadeira, amigo, é uma coisa absoluta, é uma verdade absoluta. Ou seja, não pode restar dúvida. Se você está diante de uma situação que pode ser que sim, mas também pode ser que não, então é eliminado. Lembra? Eu fui claro para vocês que na dúvida cancela a alternativa. Nós não admitimos nenhuma alternativa que nos resta dúvida. Por isso, vou ler uma por uma e fazer a análise. Na primeira ele diz o seguinte: se Diogo é beta, então Diogo é alfa. Então se Diogo é B, então Diogo é A. Isso é necessariamente uma verdade absoluta? Não. Mas espera aí, ele pode ser B e A também, não pode? Se ele estiver aqui, ele não é B e A? Sim. Se ele estiver aqui, seria verdadeiro. Mas e se ele estiver aqui? Ele é B, mas não é? Como ele diz necessariamente verdadeira, então a letra A não pode ser a resposta correta. Tá? Por quê? Porque ela, em um momento, ela admite que sim, mas em uma outra situação ela admite que não. E não pode ter. Entenderam a dúvida que eu falei? Se pode ser sim, mas também pode ser não, então está eliminado. Letra B, ele diz assim: se Diogo é beta, então Diogo não é alfa. Veja bem, Diogo está aqui. Ele é beta? Sim. Ele é alfa? Não. Então, se ele for beta, ele não é alfa? Nesse caso, sim. Mas se
Diogo tiver aqui, ele é beta? Mas ele é alfa também. Então vocês entendem que o fato de ele ser beta não quer dizer necessariamente que ele não seja alfa. Pode ser que ele seja e pode ser que ele não. Entenderam a dúvida? Então, se resta dúvida, elimina a questão. Fechou? Letra C. Se Diogo não é beta, então Diogo não é alfa. Vamos criar uma situação que ele não seja beta. Para ele não ser beta, o que tem que acontecer? Ele tem que estar fora do círculo do... Ou seja, ó Diogo aqui, ó. Ó onde que Diogo está. Ele não é beta, então ele está fora do círculo do beta. Se ele está fora do beta, há possibilidade dele ser alfa? Não. Nenhuma. Porque o alfa está dentro do beta. Sim. Se ele está fora do beta, dentro do alfa, que ele não vai estar mesmo. Certo? Então, isso é uma verdade absoluta. Se ele não for beta, eu tenho certeza que alfa ele também não. Beleza? Então, a resposta correta é letra C. Só para desencargo, letra D. Se Diogo não é alfa, ou seja, ele está dizendo que não é A, então ele não é beta, não faz sentido. Ele não sendo A, quer dizer que ele está fora do A. Mas ele pode estar aqui, como ele pode estar aqui. Eu não sei se ele está aqui ou se ele está aqui, então não pode ser necessariamente verdadeiro. Isso é uma meia verdade. Vai depender de onde ele está. Se ele estiver aqui, ele não vai ser beta, mas se ele estiver aqui, ele vai ser. Não é alfa e é beta. Todo mundo em cima do caminhão? Sim. Então, resposta correta, quem fez essa prova, letra C. Quem acertou? Quem fez aí acertou? Eu nem conheço. Eu errei. Coloquei A. Colocou A. Aí você entendeu agora a questão? Deixa eu Esse é um erro que não podemos ter. Esse tipo de erro, vocês que estão fazendo um cursinho não pode. Esse aqui é a diferença de vocês para os que não estão estudando. Tá? Por isso que eu estou fazendo questão de ler alternativa por alternativa, para que você entenda em que situação você tem que admitir o que quer dizer a palavra necessariamente verdadeira. Tá? Depois eu vou partilhar com vocês também o slide, só mais a explicação. Segunda questão lá do técnico. A quantidade de pessoas em 3 salas é igual a 140. Nenhuma das salas está vazia e uma das salas possui tantas pessoas quanto as outras duas salas juntas. Se a quantidade de pessoas em uma dessas salas é um número divisível por 8, a diferença entre o número de pessoas presentes nas duas salas mais vazias é no mínimo igual a. Bom, bora lá. Essa é uma questão matemática, tá? E como toda questão matemática que se preze, para ser resolvida, o ideal é eu fazer a leitura da escrita, transformando ela numa sentença matemática. Como que eu faço essa transformação? Vamos lá. Primeiro ele está dizendo que tem quantas salas aqui? 3 salas. 3 salas. A matemática usa muito de representação literária. Então, como eu não sei a quantidade de alunos que tem em cada sala, eu posso representar essas 3 salas da seguinte forma. Vou chamar uma de X, vou chamar outra de Y e vou chamar outra de Z. Então eu tenho a sala X, eu tenho a sala Y e a sala Z. E aí eu vou começar a construir as expressões matemáticas. Qual é a primeira que eu tenho? A quantidade total de pessoas é 140. Como que matematicamente eu escrevo isso? X mais Z igual a 140. Muito bem. X mais Y mais Z igual a 140. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Tá, né? Ok. Agora eu vou continuar lendo o texto para poder fazer a escrita matemática. Ele disse aqui, nenhuma das salas está vazia. O que eu entendo com isso? Todas estão com pessoas dentro.
Tem alguma com 0 pessoas dentro? Não. Não tem. Nenhuma tem 0 pessoas. No mínimo vai ter 1, mas 0 não. Tudo bem? Tudo. Tá. Isso eu não preciso escrever, só interpretar. Não. E uma das salas possui tantas pessoas quanto as outras 2 salas juntas. O que isso quer dizer? Tem a mesma quantidade que vai ter na terceira. Eu sei qual é a sala? X, Não. Y, Z? Eu posso escolher qualquer uma delas? Não pode. Eu posso. Vocês concordam que com essa escrita vai ter uma sala, vai ser maior que a outra em quantidade de pessoas? E aqui, pela compreensão, a sala que tem o maior número é igual à soma das outras 2 menores. Todo mundo entendeu isso? Sim. Você escolhe uma delas como sendo esta sala, eu vou escolher aqui o Z. E eu vou dizer que Z é igual a X mais Y. Foi o que ele falou. Uma sala vai ter a mesma quantidade que as outras 2 juntas. Então Z é igual a X mais Y. Beleza? Essa aqui é a minha primeira sentença, essa é a minha segunda sentença. Agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir uma na outra. Substituindo a segunda na primeira. Ou seja, esse valor de Z, que é X mais Y, eu vou colocar no lugar do Z da primeira. E vai ficar bem assim. É X mais Y mais Z. Então vai ficar, ó, X mais Y mais, no lugar do Z, quem eu vou colocar? X mais Y. Vou substituir. Então vai ficar X mais Y. E isso é igual a 140. Não muda o total. Bom, quantos X eu passei até aqui? 2. Quantos Y? 2 também. Então eu vou ter que 2x mais 2y é igual a 140. Daqui, isso aqui pode ser escrito da seguinte forma: 2 multiplica x mais y. Porque eu tenho 2 vezes x, 2x, 2 vezes y, 2y. Eu só representei, fatorei isso daqui, e isso é igual a 140. Se o 2 está multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo. Conclusão: x mais y vai ser igual a quem? 140 dividido por 2? 70. Todo mundo entendeu de onde saiu 70? Sim. Eu dividi o 140 por 2. Beleza. Conclusão: x mais y vale 70. Eu não sei quanto que é x, não sei quanto que é y, mas eu sei que a soma dos dois é 70. Beleza. Não dá para fazer mais nada por enquanto. Vou continuar a leitura do texto. Ele fala assim: se a quantidade de pessoas em uma dessas salas, qual sala? Das 2 salas que tem menos alunos, é um número divisível por 8. O que quer dizer divisível por 8? Quando que o número é divisível por 8? Quando o resto da divisão é 0. Um número divide pelo outro quando, ao fazermos essa divisão, o resto é 0. Certo? Agora existe uma outra forma também de nós dizermos que um número é divisível por outro. Se eu tenho, por exemplo, quando que o número vai ser divisível por 4? O número vai ser divisível por 4 toda vez que ele fizer parte da tabuada do 4. Ou seja, ser um múltiplo de 4. Como que eu acho o múltiplo de um número? Multiplicando. Vezes 1, vezes 2, vezes 3. Então, o que são os múltiplos de 2? 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10. Múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15. Múltiplos de 4, 4, 8, 12. Múltiplos de 8. A tabuada de 8, né? A tabuada do 8. Vamos fazer ela aqui? Eu não vou colocar o 0. Por que eu não vou colocar 0? Porque ele falou que a sala Não está vazia. está vazia. Não está vazia. Então não vai ter o 0. Porque o primeiro múltiplo seria o 0, tá? Mas como a sala não está vazia, eu não vou colocar o 0. Vou começar do 1. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. Depois 24, 32, 40,
48, 56, 64. Eu preciso colocar 72. Não. Por que não? Porque 70. Ah, porque a soma é 70. Eu Então, fiz toda aqui. Não é Olha só suficiente. o tanto de bagunça. sim, você entendeu por que nós paramos aqui? Ah, porque é 70. Porque a soma é 70. Não pode ser mais que 64, porque aí já seria 72. Passou. Beleza. Então, o que eu fiz aqui foi encontrar os múltiplos de 8. Para que eu fiz isso? Porque aqui ele está dizendo que em uma das salas ela é divisível por 8. E para ser divisível por 8, uma dessas duas salas tem que ter ou 8, ou 16, ou... Eu não sei qual deles, mas eu sei que vai ser um deles. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, X, e vou colocar Y. E vou pensar o seguinte: diferença. Quando ele quer, a pergunta aqui é a diferença entre o número de pessoas presentes nas duas salas mais vazias é no mínimo. Essa palavra é muito importante. Mínimo. Mínimo. Agora esquece ali, vamos só pensar matematicamente. Vamos supor que aqui eu tenho dois canetões preto e vermelho que representam números. Se o preto vale 20 e o vermelho vale 10, se eu aumentar o valor do preto, a diferença entre o preto e o vermelho seria quanto? 10, né? 20 e 10, a diferença é 10. Se eu aumentar o valor do preto para 30, o que vai acontecer com a diferença entre preto e vermelho? Vai diminuir também. Vai diminuir? Sim. Vai aumentar. Vai aumentar. Se eu passar para 30, agora a diferença passa a ser 20. Se eu aumentar o preto para 40, o que acontece? A diferença aumenta mais ainda. Conforme o valor entre ele vai aumentando, a diferença vai ficando maior. Agora vamos pensar no contrário. 20 e 10. Eu diminuí o preto para 18. Quanto que é a diferença? 8. Se eu diminuir o preto para 15, agora a diferença? Se eu diminuir o preto para 13, qual vai ser a diferença? O que acontece quando eu diminuo o valor? A diferença entre eles vai diminuir. Entendeu? Então, se eu tenho valores maiores que distanciam um do outro, a diferença aumenta. E quanto mais próximo é o valor de preto e vermelho, menor é a diferença. Correto? Como ele quer o mínimo, então eu vou ter que pegar valores entre x e y que sejam mais próximos possíveis. Eu tenho que chegar nesse ponto. Então eu vou pegar primeiro um absurdo. Vou considerar x, que x seja a sala que seja divisível por 8. Eu vou considerar que é x. Então x tem que ter um desses valores. Vamos começar com 8. Se x for 8, qual seria o valor de y? Se tiver 8 alunos na sala X, quantos alunos tem na sala Y? 62. Exatamente. A soma tem que dar 70. Então, se X tem 8, Y vai dar 70. Vocês concordam que aqui a diferença é grande entre eles? Eu vou ter que aproximar mais isso. É claro que eu não vou pegar um por um aqui. Eu já vou logo pegar um termo meio aqui do meio para ver o que dá. Vou pegar aqui o 32. Vou considerar agora que x vale 32. Se x for 32, quanto que vai ser y? 38. Muito bem. Olha só. Aqui a diferença de x menos y está dando 6. Porque um é 38, o outro é 31. Vou pegar um outro valor para ver se esse é o menor. Vou pegar agora 40. Se x for 40, quanto que vai ser y? 30. O que aconteceu aqui na diferença? 10. Opa, 10 é maior que 6. Então, o mínimo que eu vou ter aqui seria 32 e 38. Só que o exercício não quer saber x, não quer saber y. Ele quer saber só a diferença. Então, o menor valor, sendo um deles divisível por 8, é essa possibilidade. Se você pegar o 24, olha o que vai acontecer.
Se x for 24, y vai ser 46. Olha só, a diferença ficou grande. Muito grande. Então a menor diferença é 6, resposta letra B, 6. Esse é o raciocínio que deveria ter aqui. Tá? Muita coisa é fiel. Não. Se eu tivesse feito. Eu fiz um monte de conta aqui, eu não sei como que eu cheguei a esse resultado, mas eu acertei. Deixa até eu tirar uma foto. É claro. Aqui eu expliquei para vocês a leitura matemática, de como desenvolver a habilidade para você chegar. Você vai poder ter, de repente, o seu jeito mais prático de pegar atalhos e tudo Foi mais. bacana. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Para algumas informações. Quando fala que é divisível, essa era a grande sacada. Se uma sala é divisível, é porque a quantidade de alunos é um múltiplo daquele valor. Como ele falou que é divisível por 8, em uma das salas tem que ter essa quantia. Tem que ter esse raciocínio, né, professor? Mas é prática, é o treino, é o que eu chamo de expertise de resolução. Se cair uma outra questão parecida com essa, você já sabe qual é o caminho que você tem que interpretar. Né? Então é assim que funciona. Se fosse pegar os 140 dividido por 8, ia dar quase mesmo. Eu ia Às vezes você comete algumas coisas que matematicamente não tem nada a ver e dá certo. Tá? Mas não é regra, tá? Não é regra. Beleza? Posso apagar aqui? Perfeito. Essa daí acertei. Mas você usou outro método, né? Eu fiz. Ela nem sabe o que é. Nem sabe o que fez. Esse aí é aquele famoso que atirou no que viu, matou o que não viu, né, Pereira? É o que eu falei ali, pegava. Que bom que você ganhou. Pessoal, não importa os menos, importa os filhos. Aqui, essa é uma questão, nós já estudamos disso, nós já falamos de sequências lógicas, né? Já falei com vocês. Sequência lógica. Repito, sequência lógica é aquele. Olha, eu nem sei, mas Cabeça de juiz e bumbum de neném. Espera que tem merda aí. Tá? Geralmente é assim. Por quê? Para resolvermos um exercício de sequência lógica, a gente tem que entrar na mente do examinador. Aquela pessoa que pensou a sequência, como que ele pensou, ele somou, ele multiplicou, ele dividiu, o que ele fez? Eu fiz essa, mas foi Vamos lá. A gente tem que pensar inicialmente no seguinte. Aliás, esse aqui não é sequência, eu acho que é sequência. Esse aqui não é sequência. Não, é de probabilidade. Esse não é. Esse aqui, na verdade, é uma permutação, tá? Permutação. É permutação. Ah, entendi. Permutação é troca, entra aqui multiplicação. Ele diz aqui o seguinte: são 8 quadradinhos numerados, os que contêm números ímpares são pintados de preto ou vermelho. Os que têm números pares são pintados de verde, rosa ou amarelo. Muita gente ficou preocupado com as cores. Aqui não nos importa a cor, mas a quantidade de cores. O que nos importa aqui é a quantidade. Então, pensa assim. Um é par ou é ímpar? Ímpar. Quantas cores eu tenho de opção aqui? Duas cores. 2 porque ímpar ou é preto ou é vermelho. Tem duas opções de cor. Tá? Aqui, o 2 é par ou ímpar? Quantas opções de cores? 3. Aqui ímpar, 2. Aqui par, 3. Ímpar, 2. Par, 3. Ímpar, 2. Par, 3. Quantidade de possibilidades de cores. Só multiplicar. Nossa, como era fácil, professor. 2 vezes 2. Ai, Deus, me livre. Multiplicando tudo isso. Me complicou tanto. 200.
Deixa eu tirar mais. Só multiplica. Eu fiz essa. Tá? Multiplica a quantidade de opções que você tem em cada uma. Aqui você tem 2 possibilidades de cor, aqui você tem 3. 2 vezes 3, aí 3 vezes 2. E aí o resultado, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 3, 36, 72, aí vezes 3, tudo isso. Final, 1296. Pronto. Só Simples isso. assim, né? Nossa, como era fácil. Não, sei como era fácil. Então, tome cuidado quando aparecer questões desse tipo, porque é só para fazer a permutação. Quantas permutações você consegue, quantas formas diferentes, é só multiplicar a quantidade de possibilidades de cada um. Tá? Próximo. O outro, esse aí é Esse é a sequência. Tá. Na sequência, esse aqui já é o último exercício de técnico, né? É a última questão de técnico. Então, como eu falei para vocês, a sequência ali você pode esperar tudo, tá? Porque a gente tem que entrar na cabeça, na mente do examinador e entender que desgrama que esse camarada Eu não entendi, pensou. professor, mas chutei. Tá? Chute, não escrever. Eu escrevi aqui, chute. Que desgrama ele pensou. Aí eu dei alguns modelos de resolução para vocês. A primeira coisa que a gente pensa é em soma. Não dando certo soma, pensa numa subtração. Não dando certo subtração, pensa numa multiplicação ou divisão. É claro que para você pensar em soma ou subtração, depende da ordem. Está aumentando ou está diminuindo? Aumentando. Se está aumentando, não pode ser subtração. Só pode ser ou soma ou multiplicação. Tá? Nem divisão possível. Nem divisão pode. Agora, se tivesse diminuindo, poderia ser uma subtração ou uma divisão. Tá? Mas observe que de 1 para 8 aumentou 7, de 8 para 27 já aumentou 21, de 27 para 64 aqui já aumentou 37. Então quer dizer, não teve muito sentido isso. Aí eu falei para vocês, se não der certo as operações fundamentais, a gente parte para a potência. O que seria a potência? Ou está elevado ao quadrado, ou está elevado à terceira, ou está elevado à quarta. E aqui é uma sequência de potências. Quem é o 1? Quem é o 1? O 1 é nada mais, nada menos que 1 elevado à terceira potência. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Quem é o 8? É o 2 elevado à terceira potência. 2 vezes 2 vezes 2. Quem é o 27? Vai ser quem, Vanessa? Elevado a 3. Não. 3 elevado a 3. Que dá 27. Quem vai ser o 64? 125. 5 elevado à terceira. 216. 6 elevado à terceira. Aí depois seria 7 elevado à terceira, que vai dar 343. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. E por último, o oitavo, que é o que ele quer saber, que dá 512. 8 vezes 8, 64. Vezes 8, 512. Aí o que ele pede? O quociente. O que é quociente? É o divisão. Eu tenho que saber agora dividir o oitavo por quem? Pelo quarto. O oitavo é 512, o quarto é 64. Aí, fazendo essa divisão, 8 vezes 64 é 512. Então, resposta letra C. Exatamente. Eu lembrei desse conceito, eu lembrei que era divisão, eu fiquei pensando em conceito. Mas aí você não sabia o oitavo Mas termo. assim, eu não sabia, por isso que eu chutei. Mas eu cheguei a ter que fazer parte de conta. Do lado, hoje até ajudar. E eu Que bom que teve esse seletivo. Na outra, a gente vai fazer. Que teve esse seletivo.
expressão, né? Pode ser também. Entendeu? Na verdade, o 8 estava aqui. Mas aqui a forma mais 64. fácil de visualizar é enxergar isso. Aí faz a Eu divisão. cheguei uma conta. Mas pode fazer do outro jeito, só que exige mais habilidade. Professor, só me volta aqui no finalzinho aqui. Pegou 512. Porque aqui a pergunta é assim, ele quer saber o quociente entre o oitavo e o quarto. Ou seja, em outras palavras, é o oitavo dividido pelo quarto. Quem é o oitavo? 512. Quem é o quarto? 64. Então é 512 dividido por 64. Essa é a resposta que ele quer saber. Ó. Aqui é o quociente. Dividendo, divisor, quociente e resto. Ele quer saber aqui. Fala de novo aí, professor. Dividendo é o que vai ser dividido. Divisor é o que divide. Divisor, aí quociente é o número que multiplica pelo divisor para encontrar o dividendo e o resto é o que sobra, né? Tá? Beleza, essa nomenclatura é importante saber, porque você viu que eles usam muito de termos assim, né? Ele não falou divide, ele falou quociente. Aí o aluno não sabe o que é quociente. Exatamente. Esqueceu, né? Lascou tudo. Eu lembrei que era quociente. Professor, no Oi. caso esse conteúdo é chamado de É chamado o quê? sequência. É, porque os números estão em sequência. Aí você tem que descobrir um termo. Só que aqui, além de descobrir o termo, ele pediu outra coisa. Encontra o termo e divida. Tá? Então você vai ter que fazer duas coisas. Beleza? Essa foi a prova do técnico. Tá? Vamos falar agora da prova do nível superior. A questão aqui é um árbitro em uma partida de futebol disse para um jogador: se você fizer mais uma falta, então levará cartão vermelho. Nós já falamos do então aqui, só que eu não falei da questão de suficiente e necessário. Tá? Vou comentar aqui, mas a gente vai ter aí um momento que eu vou reforçar isso. E eu vou deixar para fazer isso aí quando sair o edital oficial, tá? Porque não é sempre que esse tipo de questão ela é abordada, tá? É bem raro acontecer essa parte do sim então, necessária e suficiente. Mas a gente precisa entender só o seguinte: se eu tenho uma situação assim, ó, se A, então B, A é condição suficiente para que B ocorra. Tá? Vou traduzir em palavras bem simples para vocês entenderem o significado do necessário e do suficiente. Se eu tenho que se A, então B, somente esta informação, eu tenho que, ocorrendo A, obrigatoriamente vai acontecer B. É o suficiente para que B ocorra. Se ocorrer A, é suficiente para que B ocorra. Mas não é necessariamente. É suficiente, mas não é necessariamente. Porque a condição para que seja necessário é que se A fosse a única forma de ocorrência do B. Então eu não tenho garantia que A é a única forma de ocorrência do B, a não ser que o texto fale isso. Se o texto falar que A é a única condição para a ocorrência do B, aí eu tenho as duas hipóteses, necessária e suficiente. Se o texto não fala nada disso, eu tenho só a condição suficiente. O que ele falou aqui? Se você fizer mais uma falta, então levará cartão vermelho. É claro que ele usou aqui uma linguagem usada no esporte, no futebol em particular, tá? Essa expressão, cometer mais uma falta, seria esse indivíduo chegar lá, dar um pontapé no adversário, derrubar, empurrar, fazer qualquer coisa desse tipo.
ele cometeu a falta, consequentemente ele vai receber cartão vermelho. Mas há a possibilidade dele receber cartão vermelho sem necessariamente ele cometer um ato contra o adversário dele? Existe. Por exemplo, se ele tirar uma camisa dentro do campo, ele vai receber cartão por conta disso. Se ele xingar lá a mãe do juiz ou coisa desse tipo, ou falar que ele é de outro lado que não desse e tudo mais, se xingar, claro, ele vai receber um cartão e consequentemente vai receber um cartão vermelho. Então observe que receber o cartão vermelho pode ocorrer de outras formas que não necessariamente seja através de uma falta direta, que é um ato contra o adversário, ok? Por isso, como não diz que esta é a única condição, então eu tenho uma situação suficiente, mas não necessária, tá? Basta ele fazer a falta, já é suficiente para ele receber o cartão. Para que fosse necessária também, teria que ser essa a única forma dele receber cartão, ok? Tá? Entenderam aí quando que eu devo considerar o necessário e quando que eu não devo? Então, suficiente é quando aquela é uma das opções para que algo ocorra. Necessário é quando aquilo seja a única opção para acontecer aquilo. Aí vai ser suficiente e necessário. Por isso, aqui a resposta correta eu acho que é letra A, tá? Vamos ver as outras, ó. Aqui ele fala, o jogador fazer mais uma falta é condição necessária. Necessária não. Aqui ele também fala que é condição necessária. Também não é. E na letra dele também fala necessária. Necessária é suficiente. Eu fui dessa daí, porque eu não tinha visto essa matéria. Então eu fiquei em dúvida, não trocava o conectivo. Eu falei assim, então deve ser necessário o suficiente, que é muito mais do que poderia ser necessário o suficiente, desde que essa fosse a única condição. Se você fizer mais uma falta, unicamente mais uma falta. Não, unicamente não. Dizer o quê? Você dissesse assim, somente se você fizer mais uma falta, então você vai receber cartão vermelho. Aí ele colocou uma condição necessária. Não basta só fazer, só se você fizer. Se for outra coisa, você não recebe. Somente aí seria necessário é suficiente. Exatamente. Então aqui a resposta, letra A. Beleza. Não, ia saber que existem outras formas, né? Mas ele está na dúvida porque, né? Ele queria ter dúvida nesse sentido, né? Mas ficou claro, necessário o suficiente. Beleza. Por enquanto ficou. Aqui, conseguiu tirar. Agora aqui, ó. Essa questão de sequência. Essa questão aqui, gente, realmente bugou a cabeça. Essa daí Eu errei. Eu não acertei. Eu demorei, eu acho que uns 18, quase 20 minutos para responder essa questão. Quando me mandaram a prova no domingo, eu fui resolver. Aí eu fiquei na questão tentando encontrar a lógica dela. E demorou para eu enxergar a lógica dela. Tá? Não é. Sequência não é fácil. Tem sequências que você bate o olho, você já tem a resposta. Tem sequência que realmente. Bom, como que eu resolvi essa questão? Não sei se tem outras formas, que eu já tinha demorado tanto tempo, ao encontrar uma eu já me dei por satisfeito. Tá? Mas eu entendi o seguinte, aqui ele fala que é a partir do segundo termo que começa a existir uma lógica na sequência desses números. Então eu tenho que, numa sequência, entender a lei de formação. Qual é a lógica presente? Aí eu observei o seguinte, que desse cara para esse cara aqui, só existe uma possibilidade. Multiplicar ele por ele mesmo. 1 vezes 1. Beleza. Aí eu fui pensar, cara, eu multipliquei por 1. Aí se eu multiplicar por 2, vai dar certo. 2 vezes 1, 2.
Poxa, bacana, deu certo. Se eu multiplicar agora por 2 de novo, 2 vezes 2, 4. Aí quando chegou aqui, ferrou. Pronto, porque eu fui diferente. Aí caiu por terra. Eu falei, cara, não tá certo. Não deu certo essa sequência, essa analogia. Descartei a multiplicação por 2. Eu falei, o primeiro multiplicou por 1, o resto tudo vai multiplicar por 2. Deu certo até aqui, ó. Até aqui eu estava feliz. Quando chegou aqui não deu certo. Não deu mais. Mas aí eu prestei atenção que esse camarada, ele era resultado desse cara somado com esse. Mas eu tinha que encontrar uma lógica que valesse para cá, mas valesse para cá também. Aí eu comecei a pensar, peraí, 1 vezes 1 é 1. Para dar 2, falta quanto? Mais 1. Então se eu somar mais 1, eu encontro 2. O que eu fiz? Eu multipliquei o primeiro por 1, encontrei o segundo. Para encontrar o terceiro, que é a posição ímpar ali no caso, tá? Eu somei com o número que eu multipliquei. Como eu multipliquei por 1, eu somei com 1. Deu 2. Beleza. Deu certo, 2. Então, os números ímpares eram resultados da multiplicação mais a soma do mesmo valor. Resultado. Então, quando era 1, eu multiplicava o valor por 1 e somava com 1. Agora, como eu multipliquei por 1, quem que é o próximo na sequência? 2. Então, eu vou multiplicar esse cara aqui por 2. Se eu multiplicar 2 por 2, dá 4. E de fato deu 4. A posição par, ela é resultado de uma multiplicação. Quando eu multiplico, eu encontro a posição par. Já a posição ímpar, eu pego o número o resultado que eu encontrei na multiplicação e somo com o número que estava multiplicando. Então eu vou pegar o 4, que é o resultado da multiplicação, e vou somar com o número que eu multipliquei. 2, 4 mais 2, 6. Posição ímpar. Agora a posição par é resultado da multiplicação. Eu multipliquei por 1, multipliquei por 2, agora eu vou multiplicar por 3. Eu estou indo na sequência. 6 vezes 3, 18. Posição ímpar. Somou com 3. Agora eu somo com o número que eu multipliquei. 18 mais 3, 21. O próximo multiplica de novo. Então, ora eu multiplico, ora eu somo com o número que eu multipliquei. Multiplica, soma com o número que multipliquei. 21, multipliquei por 1, por 2, por 3, agora eu multiplico por 4. 21 vezes 4, 88. Mais 4, 88. Aí, mais 4, 88. Mais 4, 88. Bom, multipliquei por 1, por 2, por 3, por 4. Aqui eu vou multiplicar por 5. Até aí eu cheguei. 88 vezes 5, 440. Mas não tem essa resposta lá. Claro que não tem. Por quê? Porque ele quer a soma dos algarismos. 4 mais 4 mais 0, 8. Mas eu cheguei. Puxa vida, eu cheguei aí e não acertei, acredita? Teve muita gente que chegou aqui. Cheguei, Só que se vocês erraram de bobeira, porque eu já falei isso aqui. Eu falei para vocês que todo número é constituído por algarismo. Nós já fizemos exercício aqui que pedia a soma dos algarismos e eu mostrei isso para vocês. Tu chegou até o 440. Mas aí estava depois. Mas você fez assistir. Eu fiz. Você fez bem, até o 440. Eu O que você ia falar? Eu reservei isso aí na sorte, porque eu pensei assim. C2, 4, 6. Eu jogaria, se eu tivesse. É aquilo que eu tinha comentado, é umas lógicas que sem fundamento nenhum, mas que dá certo no final. Quer dizer, esse pensamento seu está correto? Não, não tá, não tem nada a ver. Mas o importante é que você marcou a resposta certa. Se eu tivesse Tá? chegado até ali, 440,
Então, ia analisar os números. De repente, eu não conseguiria enxergar com os ovarismos. Mas eu ia ver maior, porque lá deu 5, sei lá, entendeu? Vocês entenderam que a soma dos algarismos nós vamos fazer Eu não isso? jogaria no Não, sal. eu não voltei no link, filho. Aí eu achei. Achou 440. Você fez o mais difícil. O mais difícil você fez. O mais difícil é Pois eu fiz. 440. Aí eu bati minha cabeça nesse trem aí. Eu fiquei, deixei por Mas tá bom, você vai me aprender a ler de novo, ler de novo, ler de novo. Você saiu bem, parabéns. Ó, na 7. Aqui é uma questão que eu cheguei de falar com vocês na aula anterior. Nós falamos sobre probabilidade. Nós falamos sobre probabilidade. No conceito de probabilidade, eu disse para vocês que a probabilidade de qualquer coisa ocorrer, ela é sempre definida pelo número de elementos do evento e número de elementos do espaço amostral. Dei um exemplo na sala. Vamos supor que a gente esteja aqui 20 alunos. Dos 20 nós temos 15 mulheres e 5 homens. Qual a probabilidade de, ao escolher um aluno, esse aluno ser uma mulher? O que eu tenho que fazer para responder isso? Eu tenho que saber quem é o evento e quem é o espaço amostral. Isso que eu tenho que saber, evento e espaço amostral. Detalhe, quando eu digo saber o evento, saber o espaço amostral, eu quero saber quantidade. Então o meu espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis. Quantas pessoas tem na sala de aula? 20. Então o meu espaço amostral é 20. Evento é aquilo específico, é aquilo que eu quero calcular a probabilidade de ocorrência. Como a pergunta foi, qual a probabilidade de eu escolher uma mulher? O meu evento é a quantidade de mulheres. E nesse exemplo que eu estou dando seria 5, beleza? Então a probabilidade de escolher uma mulher nesta sala, uma mulher, no exemplo seria 15. É de 15 sobre 20. Tem 15 mulheres de um total de 20. Se a pergunta fosse, qual a probabilidade de escolher um homem? Um homem já seria 5 dividido por 20, ok? Bom, mas observe que a probabilidade de ocorrer mulher é a diferença do total menos a probabilidade de ocorrer homem. Qual que é o total? 20. Isso aqui é o total, 20 sobre 20. Esse é o total. Se eu subtrair a probabilidade de sair homem, qual que vai ser a minha resposta aqui? 15 sobre 20, que é a probabilidade de sair. Se eu pegar o total, 20 sobre 20, e subtrair da probabilidade de acontecer mulher, qual que vai ser a resposta que eu vou encontrar? 5 sobre 20. 5 sobre 20. É isso que eu quero que vocês entendam. A probabilidade de não ocorrência, a probabilidade de não ocorrência de algo é sempre o total menos a probabilidade da outra coisa acontecer. Tá? Se eu quero que aconteça X, eu pego o total menos Y, que seria a probabilidade de não ocorrer, a resposta vai ser o X. Olha aqui, ó. O total menos a probabilidade de ocorrer homem, resposta, ocorrer mulher. O total menos a probabilidade de ocorrer mulher, resposta, ocorrer homem. Entenderam isso? Por quê? Porque aqui nós vamos construir esta ideia, tá? Vou até apagar aqui. E nós vamos construir essa ideia. Ele fala o seguinte, que nessa empresa tem 8 pessoas, correto? 8 pessoas. E aí ele falou que tem um indivíduo aqui chamado Celso. Vai ser feito 2 sorteios. 2 sorteios. Um primeiro e segundo sorteio. 2 sorteios. E a pergunta é, qual é a probabilidade desse camarada ganhar em pelo menos um? A palavra pelo menos um é no mínimo. Pode ser só em um e pode ser nos 2. Então, beleza. Vamos aqui
para o primeiro sorteio, qual é a probabilidade dele ganhar? Celso é quantas pessoas no universo ali? No universo de quanto? 8. Então a probabilidade dele sair seria de 1 sobre 8, concorda? E qual a probabilidade dele não sair? 8 sobre 7. 7 sobre 8. Então, qual é a probabilidade dele não sair aqui? Ele sair. 7 sobre 8. Ele não sai. Beleza. No segundo sorteio, o Celso vai estar presente de novo? Sim, vai. Ele não falou que não pode participar do segundo. Então, qual é a probabilidade dele não sair no segundo sorteio? 7 sobre 8. Professor Fial, por que você está pegando a probabilidade dele não sair? E não a probabilidade dele sair? Porque aqui ele fala em pelo menos 1. Ou seja, essa é a probabilidade dele não sair em nenhum. A probabilidade dele não sair no primeiro, a probabilidade dele não sair no segundo. Repito, por que eu estou pegando a probabilidade dele não sair, ao invés de pegar a probabilidade dele sair? Porque a pergunta é que ele saia em pelo menos 1. Qual que é a única hipótese que ele não saia em pelo menos 1? Que ele não saia em nenhum. Entendem isso? Para que ele não saia em pelo menos 1, ele deve não sair em nenhum. Então, se eu souber a probabilidade que ele não sai em nenhum, basta eu fazer a diferença do total menos a probabilidade dele não sair em nenhum, a resposta vai ser em pelo menos 1. Tá? Bom, qual seria o total disso aqui, gente? 8 sobre 8. Esse é o total. Esse é o total. Lembra que eu coloquei 20 sobre 20? Que representa quanto isso aqui? É 1, né? 8 dividido por 8 é 1. Que é o 100%. Tá? Beleza. A probabilidade dele não ser sorteado no primeiro é 7 sobre 8. No segundo é 7 sobre 8. Como é no primeiro e no segundo, e é multiplicação ou é soma. Tá? Ele não pode sair nem no primeiro e nem no segundo. Então, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 60. Isso aqui, tem lá? Tem, mas está errado. Não é essa a resposta. Não é essa a resposta. Calma aí. Isso aqui é a probabilidade dele não ser sorteado. E a pergunta é a probabilidade dele ser sorteado. Aí o que eu vou fazer agora? 1, que é o total, que é o 100%, menos a probabilidade dele não ser 49 sobre 64. Essa diferença, lembra? 1 menos a probabilidade de mulher é a probabilidade de homem. 1 menos a probabilidade de homem é a probabilidade de mulher. Então 1 menos a probabilidade de não ser vai ser a probabilidade de ser. É só fazer essa conta toda vez que você tem 1 menos, olha só, 1 mais 3/5. Fazendo bem rapidamente essa conta, você multiplica, soma e conserva o cara que está embaixo. 5 vezes 1 é 5, mais 3, 8. Se eu tenho 1 mais 4 sobre 15, 15 vezes 1, 15 mais 4, 19 sobre 15. Sempre assim. Se for menos, vai ser a mesma coisa, só que aí você vai subtrair ao invés de somar. Sempre que for 1 mais alguma coisa, 1 menos alguma coisa, você vai pegar o cara que está embaixo, multiplicar por 1, e aí você soma ou subtrai o valor que está em cima dele. É a forma mais prática de fazer, sem precisar ficar fazendo MMC, coisa desse tipo. E olha aqui, é 1 menos 49. 64 vezes 1, 64 menos 49, menos 49, isso vai me dar 15. E conserva o cara de baixo. Resposta: 15 sobre 60. É que quem achou a letra C ali, 49. Quem achou isso aqui veio aqui, ó. Feliz da vida. Não, isso que eu tô dizendo, o primeiro resultado tá top. Isso aí, professor, eu chutei certo, cheguei a levantar.
Se ele quer a probabilidade de ser, então. Mas tem coisa. Mas ainda bem que vai ter. É assim mesmo, é aprender. Cuidado com esse sinal na mão aí. Oi? Sinal na mão aí. Posso Sinal. para aprender. Não, mata o direito. Por causa do livro. Não, eu tô assim. Assim é tudo bem, né? É. Ah, é que agora a consideração Não pode. O pessoal tem. Aí, ó, essa última aqui é a mais fácil. Essa vocês não podiam ter errado. Ninguém errou, não, né? Ó, vamos lá, pra gente terminar aqui. Deixa eu colocar aí que eu tô sem visão. Não, eu também quebrei. Não, eu quebrei esse um pouquinho. Como é que você foi? Essa última questão, gente, nós já estudamos ela. É aquilo que eu acho que Essa eu acertei. aqui ele está pedindo o quê? A negação. Gente, toda vez que você for fazer um concurso, uma prova, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o comando da questão. Que tá mandando fazer. O comando da questão, ela é sempre o último parágrafo antes das alternativas. E o último parágrafo diz a negação lógica da afirmação de Leonardo. Então você já sabe o que o exercício está pedindo. Está pedindo para negar. Nós estudamos isso. Nós vimos a negação do e, nós vimos a negação do ou, nós vimos a negação do sim. Então, vamos lá, como que eu nego o e? Nega as duas e o e vira o. Como que eu nego o ou? Nega as duas, o ou vira e. Como que eu nego o se então? Regra do mané. Mantenha a primeira, o se então vira e nega a segunda. Então o se então é a regra do mané. Essa questão não poderia ter errado. Por quê? Você já sabe que é para negar. O próximo passo é olhar a frase e identificar o conectivo. Qual é o conectivo que está sendo usado aqui? Você não tomou banho e deixou sua camisa suja em cima da cama. Conectivo E. Como que eu nego o conectivo E? Nega as duas, troca o E pelo O. Então o E vira O. Gente, olha para as alternativas agora e verifica o seguinte. Letra A. Qual é o conectivo que está aqui? Eu posso negar o E com o próprio E? Não posso. Então a letra A está eliminada. Ó, na letra B, ou é possível. Na letra C, ou é possível. Na letra D, E não pode. Então de cara eu já elimino. Vamos usar deste artifício de eliminar alternativas, porque isso vai te dar mais segurança na hora de escolher a alternativa correta. Então eu já sei que A e nem a letra E não pode. Por quê? Porque não trocou o conectivo. Tem que trocar o E pelo O. Então agora eu fico entre B e C. Agora eu continuo a regra. A regra diz que eu tenho que negar as duas. Bora lá. Você não tomou banho. Como que eu nego isso? Você tomou banho. Você tomou banho. Olha aqui na letra B. Tomou banho. Na letra C ele não tomou. Então ele não negou aqui. Ele negou na letra B. Então a resposta correta é a letra B. Já posso marcar. Só para desencargo, vamos ver a segunda parte. Deixou sua camisa suja em cima da cama. Como eu nego? Não deixou sua camisa. Então é só uma prova aí que de fato está correto. Tranquilo, gente? Beleza? Ó, só um minutinho. Eu quero só reforçar um negócio com vocês. Sábado que vem nós temos aula, tá? Vai ser o nosso simulado. Pessoal, eu sei que é finados, a gente tem aqui às vezes compromisso que tem muita gente que tem essa cultura de estar
está indo, está tentando. Mas existem vários horários para você fazer isso. Você pode ir de manhã, você pode ir à tarde. Então, como a gente já tem esse compromisso de manhã e ele só pode ocorrer na parte da manhã, você pode fazer isso à tarde. E assim, é tradição ir no dia 2, mas a visita em si pode ocorrer qualquer dia, né? Inclusive tem muitas pessoas que vão até antes, porque há muito tumulto lá no dia, não é muito nem saudável estar num ambiente daquele ali tumultuado com muitas pessoas. Então assim, gente, esse simulacro é o último que nós vamos fazer desse módulo, tá? É aonde a gente vai fazer uma leitura de tudo que nós ensinamos e como vocês assimilaram tudo isso. A gente ainda vai ter mais 3 finais de semana depois, 3, 9, 16, vamos ter mais 3 finais de semana ainda de aula após esse simulado, mas nós não iremos fazer outro. E aí a gente vai estar trabalhando nos sábados seguintes em cima do resultado que nós verificamos no simulado. E aí, se você não vier fazer, eu não vou saber como você está. E isso aí vai refletir muito no que eu vou trabalhar aqui. Eu, a Carol, o Ferreira e os demais professores. Tá? Por isso é muito importante a presença de vocês. Então, ó, vai começar às 8 horas, normalmente, como a gente tem no mesmo horário, vamos encerrar às 11, 3 horas de prova. Bom final de semana para vocês. Vai chegar atrasado, né? Bom,